está escrito na palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10, e Abacuque também diz isto, que o justo, né, Hebreus 11, o justo vive pela fé. Nós temos olhado a palavra de Deus e analisando a questão dentro do contexto de que Deus trabalha com o tempo. O tempo é um fator muito importante para nós. E aqui, no capítulo 31 de Deuteronômio, nós vemos a descrição de um tempo sendo encerrado para dar início a um outro tempo. E da mesma forma como Deus faz em nossas vidas também. Tudo, e como está afirmado em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Por isso que o homem, ele precisa estar ciente disso, que nada na vida é por acaso, que nada passa despercebido aos olhos de Deus, como está em Gálatas capítulo 6, tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. 6, versículo 7, se não me engano. Então, é importante nós olharmos para a palavra de Deus e saber que nós vivemos firmados numa promessa, firmados numa esperança de que a nossa caminhada não se concretiza tão somente aqui. Porém, nós temos também do Senhor promessas de sermos abençoados aqui. E por fim, ainda, o desfrute da vida eterna. E aqui em Deuteronômio, no capítulo 31, nós vemos um relato de um dos maiores homens que essa terra conheceu, Moisés, né? Com exceção de Jesus, é claro. E ele chega aqui e ele faz um relato e diz assim: depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos eu sou hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passará o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-lo der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhe daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Queridos, que instrução maravilhosa para quem está encerrando a sua carreira. Que instrução poderosa esta instrução que nós vemos aqui, Moisés transmitindo, Moisés passando o seu legado. E é interessante que ele diz aqui, olha, da idade de 120 anos eu sou, não poderei mais passar o Jordão. Será que é porque ele era velho demais?
Não. Não era porque ele não tinha força para isso. Porque se ele teria força para passar, ele teria força para prosseguir, ele teria força para ir em frente. A Bíblia fala que os seus olhos não se escureceram, ele não perdeu a capacidade de enxergar, e nem o seu vigor também. Estava aqui com 120 anos. Porém, como na Bíblia e na vida, na nossa vida, tudo tem o seu tempo determinado, aqui também o tempo de Moisés chegou. Chegou o tempo dele. E agora alguém que o sucedeu, alguém que estava ali como um servo e ministro, juntamente com Moisés, que é Josué, é chamado. É muito interessante o versículo 7. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel. Olha que coisa interessante. Moisés chama Josué e diz diante de todo Israel: esforça-te e anima-te. Queridos, é nisso que nós devemos, nesses dias, colocar os nossos olhos. No esforço e no ânimo. Quando nós nos esforçamos, quando nós nos animamos, nós tomamos iniciativa. E quando nós tomamos iniciativa, nós damos a graça de ver Deus se mover em nosso favor. Queridos, ninguém consegue fazer nada sem sair do lugar. Ninguém consegue vencer batalhas, ninguém consegue vencer obstáculos se não se movimentar. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque a fé nos coloca em movimento. Então nós vemos aqui que Moisés estava passando, estava entregando a sua responsabilidade. Ele iria morrer, como aconteceu. E Deus o iria sepultar como o fez. Se você continuar lendo, você vai ver isso. Porém, nós vemos que, por que Moisés não poderia passar? Porque agora, queridos, na verdade, Josué, ele é um protótipo de Cristo para nós. Ele é como um representante de Jesus. E a terra prometida, aqui para o povo judeu, também era uma figura da terra da promessa. Como para nós há uma promessa, como para os filhos de Deus existe uma promessa de alcançar a vida eterna. A terra prometida era a promessa da terra que mana leite e mel, prometida a Abraão, prometida lá atrás a Abraão, aos patriarcas, e agora se estendeu, e quem está batalhando agora, quem vai entrar em ação agora é Josué. E o que nos leva a parar e pensar nessa questão é a questão do esforço, queridos. Então eu quero que você e eu, nesta noite, você que está aí me vendo, me ouvindo por essa live, saiba que se o teu esforço não gerar em você uma motivação para você prosseguir em frente, você infelizmente não conseguirá alcançar. Por isso que nós vemos aqui Moisés chamando Josué diante de todo o povo e fala para ele que ele precisaria esforçar e animar, ter esforço e ter ânimo. O que mais tem afligido a nação, o que mais tem afligido as pessoas, o que mais tem afligido a muitos crentes no nosso dia é o ânimo. Tem muita gente que tem sido abalado, atacado pelo desânimo, e isso mina a força. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós ficamos impressionados com essa questão. Por quê? Porque para tudo, queridos, todas as conquistas da Bíblia, todas que nós vemos, a palavra esforço, ela teve que chegar antes. Uma passagem lá em 1 Crônicas, vamos dar uma passadinha rápida, lá 1 Crônicas, no capítulo 28, uma situação difícil aqui. Primeira Crônicas, capítulo 28,
quando Davi vai também passar o legado de suma importância para Salomão, olha o que ele diz para Salomão. Capítulo 28, versículo 20. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Queridos, nós olhamos a construção do templo que Salomão fez. Não foi uma coisa pequena, não foi uma coisa insignificante. Mas quando Davi, conhecedor da presença de Deus, quando Davi foi passar a responsabilidade para ele, Davi usou também essa mesma palavra, que ele deveria ser um cara esforçado, que ele deveria ter muito bom ânimo. Amados, não tem diferença nos nossos dias. Tudo que você vai fazer, às vezes, de repente, mais as donas de casa, começa, tem semana que acumula roupa, e começa, principalmente quando fecha o tempo, fica aquela montoeira de roupa. O que acontece? Ela fica olhando para aquela roupa e fala: e agora o que eu faço? Aquela roupa vai embolorar, vai perder aquelas roupas. Mas o que ela faz? Ela arregaça as mangas e, sabe uma coisa? Deixa eu me mexer, e ela pega aquelas roupas e vai, separa e coloca na máquina, põe de molho, e vou lavar, e vai ter sol, e eu vou dar um jeito, vou pôr essa roupa toda em dia. E assim ela faz. Mas se ela ficar olhando para aquela dificuldade, o que acontece? Ela não faz. Mesma coisa. Quem trabalha, quem tem a sua roça, quem gosta de mexer com a terra, ele olha lá aquele pedaço que ele precisa carpir, precisa roçar, ele precisa dar uma limpada lá. Mas se ele chegar lá e ficar olhando, olha para o sol, e olha para o tempo, e olha para o mato, e olha para a enxada. Hoje está mais fácil, tem roçadeira, né? Mas antes era no cabo da enxada. Se ele ficar olhando, o que acontece? Aquilo vai virar uma selva e não vai fazer nada. Mas quando ele pega e fala: o seguinte, eu vou detonar esse mato hoje. Hoje não, vou fazer amanhã de manhã, 5 horas da manhã, eu vou começar. E ele levanta às 5 horas da manhã, passa a mão na enxada, e ao invés de ficar, como diziam os meus antepassados, os meus avós, que às vezes o pessoal ficava encostado na enxada assim, e perguntava: escuta, está dando mamar para a enxada? Porque ficava encostado com a enxada debaixo do braço assim, né? Apoiado. Mas se ele passa a mão na enxada e mete a enxada naquele mato, ele vira raiz para o sol, e quando chega de tarde ele fica feliz porque teve um dia abençoado. Mas o que ele teve? Teve que se esforçar. Queridos, hoje, você sabe que muitas vezes enfrentar as dificuldades que nos cercam de todas as áreas, nós não podemos nos deixar abater pelo desânimo e pela falta de força. Primeiro, por quê? Porque o nosso socorro só pode vir de uma direção: vem do alto, vem do Senhor. Mas o nosso ânimo tem que vir da nossa iniciativa. Nós temos que pegar e temos que seguir em frente, porque o Senhor, Ele é conosco por onde quer que a gente ande. E no capítulo, em 2 Crônicas, capítulo, já que você está em primeiro aí, vamos para a segunda, no capítulo 32, uma outra passagem interessante aqui. Uma situação em que Ezequias estava sofrendo uma afronta. Ezequias estava sofrendo uma humilhação. Ele estava praticamente aqui prestes a entregar, a jogar a toalha. Meu amado, minha amada, você que está nos vendo, nos assistindo, não podemos deixar o desânimo dominar. Não podemos. Não importa, não olha para a tua força. Provérbios 4,18, se te mostrares fraco no dia da angústia,
a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da adversidade, quão pequena é a tua força. Aqui nós estamos diante de um rei que estava sendo afligido, humilhado por uma nação que estava saqueando, estava destruindo e estava dominando tudo. E aqui, no capítulo 32 de 2 Crônicas, versículo 17, aliás, versículo 7 diz assim: esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Olha que palavra maravilhosa. Esforçai. O rei da Síria aqui tinha falado que ia arrasar tudo, que ia destruir tudo, que ia fazer com que eles fossem humilhados e pisados. Então ele recebe uma palavra, e a palavra é: esforçai-vos e tenham muito bom ânimo, porque existe uma força maior conosco. Amados, essa força nunca nos desampara. Essa força é o poder do Espírito Santo de Deus. Esta força é a presença do Senhor que enche o nosso coração. Sabe aquele dia que você acorda assim, que você acha que aquele dia não vai virar? Meu amado, ainda que você possa ter esta impressão, não acredite naquilo que às vezes os seus olhos estão vendo. Creia na palavra de Deus. Deus é poderoso para fazer com que nós façamos aquilo que está fora da nossa condição. Aquilo que é nossa obrigação, Deus não vai fazer por nós. Mas aquilo que nós não podemos fazer, nós podemos confiar, porque Ele faz e Ele não falha. Deus é fiel. E nessa passagem de 2 Crônica aqui nós vemos claramente: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis. As pessoas ficam apavoradas. É tempo, infelizmente, é tempo de um certo pânico, um certo pavor rondando. Mas é tempo de declarar o poder da palavra de Deus. É tempo de confiar na palavra de Deus. Amados, a Bíblia não foi escrita simplesmente para ser um dos livros mais vendidos do mundo. A Bíblia foi escrita para nos dar direção, para nos dar o norte, para nos ensinar a confiar em quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não estamos firmados, não estamos dependentes de situações políticas. Infelizmente, tudo está voltado em torno disso. Existe uma política em todo e em todo o sistema, tanto de governo quanto de convívio social. Porém, o nosso socorro só tem uma direção, só pode vir do alto. E agindo Deus, quem impedirá? Mas não podemos desanimar, meu irmão. Não podemos. E aí, para a gente ir fechando aqui, eu quero voltar lá para Deuteronômio. No capítulo 31. O Senhor, versículo 8, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Queridos, e por que então que nós vemos, logo no início, quando Josué assume o bastão, logo no início nós vemos praticamente esta palavra no capítulo 1, repetida 3 vezes para Josué. Se Moisés já tinha falado ali. Então o Deuteronômio encerra e abrindo o livro de Josué. E o livro de Josué é aberto exatamente dizendo o seguinte: sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: todo lugar
que pisar a planta dos vossos pés será vosso, como eu disse a Moisés. Ou seja, Josué, a minha promessa continua firme. Josué, eu não minto, eu não falho. Eu cumprirei aquilo que eu disse a Moisés. Queridos, e nós olhando aqui na palavra do Senhor, dá a impressão que não havia condição. E nós vemos que a primeira vitória que Josué teve que fazer foi o quê? Atravessar o Jordão. Essa foi o primeiro desafio de Josué. Moisés atravessou o mar. Josué, como primeiro desafio de fé, para que até mesmo fosse fortalecido na convicção de que Deus estava com ele, ele teve que atravessar o Jordão. Amados, e pensa, hoje, a gente olha o Jordão de hoje, nem se compara com o Jordão da época de Josué. O Jordão da época de Josué, ele estava nas suas cheias. Na época de cheias, ele transbordava até as suas ribanceiras e alagava até e além das suas margens. E não era simplesmente um riozinho simples, não. Era um rio caudaloso, era um rio forte, era um rio exatamente no ponto onde ele tinha que atravessar. Era um rio, ele era muito potente, ele era muito forte. E nós vemos o que ele precisava. Ele precisava primeiro confiar na palavra do Senhor. Então, queridos, no capítulo 1 de Josué ainda, o Senhor faz a promessa, e a partir do versículo 6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirá. Senão te mandei eu, esforça-te, e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amados, não dá para ter esperança quando não se tem a palavra. Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Hoje é lógico que nós vemos muitos que não estão nem aí com aquilo, com o que Deus pensa. Como nós vimos nas ministrações dos meninos ontem, falando sobre o andar na presença do Senhor, sobre bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda com os escarnecedores, mas o seu prazer é a lei do Senhor. Quando o nosso prazer é a lei do Senhor, o que acontece? Nós passamos a meditar nela, nós passamos a nos interessar o que Deus quer que nós façamos. Agora, se eu não estou nem aí com Deus, se eu não estou nem aí com o que Deus pretende fazer, como que eu vou encontrar força para enfrentar as dificuldades? Mas se você coloca, como ele diz aqui, então não se aparte da tua boca o livro desta lei. A vitória de Josué estava no esforço e na palavra. Queridos, se a palavra está no coração, como está lá em Romanos capítulo 10, a palavra que pregamos, a palavra está pertinho de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Romanos capítulo 10, e se com a tua boca confessares, e se com o teu coração creres, serás salvo. Amados, a palavra é poderosa. Então não deixa o desânimo tomar conta de você, não. Às vezes você está olhando, não está vendo uma direção. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Abra a tua boca para declarar: Senhor, tu tens a direção. Talvez Josué aqui estivesse um pouco
tanto pensativo. E o Senhor pega e chama e relembra o que Moisés falou para ele. Moisés já tinha dito para ele: olha, você precisa, é você que vai fazer com que o povo atravesse, você vai atravessar o Jordão com esse povo. Querido, Josué também é uma representação da graça. Josué também ele é uma representação da graça, onde a fé é o ponto mais importante. E o que esse homem faz? Esse homem não só atravessa, como ele é também aquele que partilha a terra entre as 12 tribos. Por quê? Porque ele se esforçou. Ele não ficou acreditando nos dizeres que os povos vizinhos falavam. Ele não ficou preocupado com exércitos mais fortes do que eles. Muito pelo contrário, ele se apossou de uma força que veio de Deus. E a partir dali, a vida desse líder foi mudada. Queridos, sempre quando para se começar um ciclo, tem que se encerrar um outro. Eu vejo que nesses dias, na história do mundo, nós estamos encerrando um ciclo e estamos começando outro. E os esforçados e aqueles que se propõem a meditar na palavra do Senhor não serão engolidos pela falácia ou pelas falácias que nós ouvimos de tantos e tantos rumores de más notícias. Certamente o Senhor te conduzirá, como está aqui, como está escrito aqui, como Deus disse para Josué, como a palavra fortalece a Josué: tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. O esforço e o ânimo não se separam. Não adianta andar desanimado, olhando: para onde que eu vou? Para onde irei? Isso não tem para onde voltar. Para onde que eu vou agora? Você não tem para onde voltar, glória a Deus, meu amado. É para frente que você tem que ir. Se você não tem para onde voltar, glória a Deus, porque senão você retornaria. Tem muitos retornando. Deus não quer o nosso retorno, Deus quer que nós sigamos em frente. As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Porque quando assim nós cremos, nós somos mais do que vencedores. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa é certa: você precisa se esforçar. O esforço e o ânimo não depende de Deus, depende de mim e depende de você. Se nós não nos esforçarmos, não tem jeito. Nem Deus dá jeito quando não há ânimo, amados. Quando não tem ânimo, não adianta. Porque o desânimo é uma arma que o diabo usa muito. O desanimado não sai do lugar. E aquele que não se esforça não consegue conquistar. Mas com certeza, quando há esforço e quando há ânimo, o que precisar fazer está nas mãos do Senhor. Então, esforça-te, anima-te, não deixe a cara feia tomar conta de você. Porque o desânimo gera cara feia. O desânimo gera cara emburrada. Não, queridos. Deixa o Espírito Santo gerar essa alegria no seu interior, porque com isso você verá a mão de Deus agindo sobre a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé.